E aí, pessoal, é óbvio que o Grenal movimenta tudo, mas as coisas estão acontecendo nos bastidores e nós precisamos falar também. Vamos falar de jovens saindo, vamos falar de uma lesão que não cura, o que há com Carbajo, vamos falar também de uma nova integração que o profissional está fazendo e que merece a nossa conversa. E claro, quem joga no gol virou dúvida. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora chegou a hora de LR Energia Solar e uma campanha única. Energia Solar para Todos é o nome da campanha da LR Energia Solar. Você tem kits promocionais para ter na sua casa. A LR quer levar para todas as casas a energia solar. Faça o seu orçamento, conte a sua história e tenha descontos de até 90% na conta da luz, pagando apenas a taxa mínima. Conheça a LR Energia Solar. Eu e o Vaguinha compramos essa bronca e nós vamos levar energia solar para todo mundo. Então, converse com eles no WhatsApp que eu vou botar na descrição. LR Energia Solar. Gente, é claro que o assunto é o Grenal e isso movimenta a gente, mas muitas coisas estão acontecendo e aqui é um canal de gremista para gremista que está sempre falando do Grêmio e de todos os ambientes do Grêmio. Todos os ambientes. E nós temos algumas situações que são interessantes da gente colocar. A gente precisa dizer, por exemplo, que Da Mata, o zagueiro de 17 anos, deixou agora definitivamente o Grêmio. Jogador de seleção brasileira, que há um tempo atrás se especulou que iria para o Flamengo, acabou dando uma repercussão negativa, o negócio foi meio colocado em stand-by e agora o negócio foi fechado e sacramentado. Nas redes sociais ontem o Da Mata se despediu do Grêmio, e de uma história muito bonita no Grêmio, tá? E já foi apresentado pelo Flamengo como jogador, obviamente, das categorias de base do rubro-negro. Então, Da Mata não é mais jogador do Grêmio, o Grêmio parece que fica com percentual, o negócio acabou saindo nessa relação. Esse ponto cria, assim, uma discussão curiosa, porque ninguém entende que um jogador desse porte, ou com a história dele na base, saia. Por outro lado, existe dentro do Grêmio uma ideia de que a evolução dele não foi como se imaginava. Tá? Então, tem uma avaliação técnica sobre isso. Claro que tem a vontade do jogador, o comportamento, não fora do campo, alguma coisa que o desabone, mas eu quero jogar, aquela coisa que a gente conhece, em base que acontece muito. Mas o fato é que o negócio acabou saindo. Mas junto a isso, junto a esse processo, e aí é preciso sempre ser muito, muito analista para não fazer crítica inicial, assim, conceitual. Ontem foi um dia especial para os jovens do Grêmio. Ontem, 20 jogadores praticamente foram escolhidos para fazer uma espécie de transição mais rápida entre o profissional e a base. Nós tivemos ontem a presença de muitos jogadores no treino do Renato e o Renato fazendo também as suas correções com os jovens. Então, é um pouco incoerente dizer hoje, no atual processo da gestão do Grêmio, que o Grêmio não aproveita jogador jovem. O Grêmio tem para o Grenal uma dúvida que é espetacular para quem gosta de base e principalmente para quem fazia a crítica de que os jogadores da base do Grêmio não eram aproveitados cedo. A dúvida do Grêmio é um jogador de 18 e um jogador de 19 anos. O Natan Fernandes fez 19 esses dias e o Gustavo Nunes faz 19 em novembro. Essa é a realidade. Isso é fato. Não é conversa. Então, não é coerente sair fazendo essa crítica neste momento. Neste momento. Já foi motivo? Já. O Renato é muito criticado por isso, sim. Justamente, sim. Mas não agora. Não agora. E vocês sabem como eu critiquei o Renato por este episódio. Mas agora, não, né? Agora não, né? Agora não. Então, esse é o outro ponto. Quero avançar nisso, tá? Porque existe uma ideia muito específica com o Gabriel Mack. Ontem eu citei no vídeo da noite, e agora eu cito também, que Gabriel Mack já é olhado
claramente pelo profissional do Grêmio, com, inclusive, uma ideia de utilização dele o quanto antes. Ele faz 16 anos no dia 11 de abril. 11 de abril, ou seja, perto de 2 meses aí, não menos um pouco, né? 1 mês e pouquinho. Então, é isso. Gabriel Mack, já treinando com 15 anos no profissional e se destacando. E aí a gente sabe, é muito verde? Não tem nenhuma dúvida. Vai jogar no profissional esse ano? Acho muito difícil. Muito difícil. Mas a tendência é que jogue no Sub-20, a Taça São Paulo, e ali, nas portas dos 17 anos de idade, a gente tem a Gabriel Mack atuando no time principal. Ali, já daqui a um ano. Ele com 17, com 16, caminhando para 17. Mas aí nós estamos falando de um jogador que aparentemente é fora da curva. Uma outra situação, e aqui não é positiva, é o Carbajo. O Carbajo fez a operação no início de janeiro, né? E foi colocado naquele início de janeiro que ele teria uma recuperação relativamente rápida e nós teríamos o Carbajo um pouco mais forte nesse momento. O Carbajo não tem ainda previsão de retorno. Ele tem corrido em volta do gramado, quem tem visto, ele tá lá todo dia no CT, trabalhando na recuperação, fazendo muita fisioterapia. Lembrando que foi um jogador que sofreu muito no ano passado com o pubis, operou isso, e hoje nós não temos. Lembrando que o Carbajo é a terceira contratação, ou a quarta contratação mais cara da história do Grêmio. Assim como o Cristaldo é a mais cara da história do Grêmio, e o Grêmio parece estar descartando o Cristaldo, mas aí por deficiência técnica. E aqui nós temos uma preocupação muito grande. Eu apostava muito no Carbajo, continuo apostando, mas quando tu coloca uma questão física, isso preocupa muito. E nós temos sim que entender o que houve. Assim como o próprio Jonathan Robert, que fez uma lesão agora de menisco, que normalmente leva 20 dias para voltar. Qual foi o procedimento? O Grêmio não fala em previsão para o Jonathan Robert. Então, o que está acontecendo com o Carbajo, e especialmente com o Carbajo, para a gente saber a evolução, porque nós, torcedores, estamos na torcida por ele. Na torcida. Eu torço muito pelo Carbajo, gostaria muito de ver o Carbajo num nível alto, como a gente imaginou que ele tivesse. Não conseguimos ver no ano passado. Claro que isso pode ter sido muito em relação à lesão, mas o fato é que a gente não viu. Então, esse é um ponto que me parece importante da gente avaliar e entender o que há efetivamente com isso. E a última pauta, o Pedro Petrucci, né, fez uma matéria hoje em GZH que me deixou curioso. Ele diz assim a matéria, eu até vou pegar ela aqui para a gente discutir. Ele fala numa briga pela camisa 1 do Grêmio e o crescimento do goleiro Kaique. Confesso para vocês que isso não estava na minha pauta. Não estava. Mas os guris são muito bem informados, tá? O Pedro Petrucci, querido jornalista, meu amigo querido, lá desde os tempos de Pelotas, ele fala aqui claramente, tá? Claramente, de uma disputa aberta no gol do Grêmio. Ele acha que o argentino vai ser o titular no Grenal, mas ele coloca aqui o crescimento interno do Kaique, o goleiro, que veio lá do Ipiranga de Erechim e que realmente está bem no jogo, está bem, né? Quando ele entra, ele vai bem. Então, aqui, um assunto que não estava na minha pauta e que, de alguma maneira, segundo o Pedro, começa a ter discussão no ambiente interno do Grêmio. Eu acho muito cedo para fazer qualquer tipo de avaliação com relação ao Marquezinho. E acho que ele tem uma prova dura, difícil, em um clássico Grenal. Um clássico Grenal. Que sempre é um jogo diferente. Então, ficar atento a essa pauta. Confesso para vocês, fui surpreendido por ela. O Marquezinho
será o titular no Grenal, mas cresce o nome de Kaique internamente, o que é ótimo para o Grêmio. Para o Grêmio. É bom ter jogador bom para escolher. Se o Kaique está melhorando, é porque está todo mundo confiando nele. E isso é muito bom também para a evolução do ambiente do Grêmio e, claro, para cobrar o Marquezinho, ou sempre ter uma sombra. Futebol é isso, é competição. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.